avaliação psicológica e testagens psicológicas. Quais as diferenças? Como nós podemos entender os objetivos de uma avaliação psicológica? Quais são os principais métodos que nós, psicólogos e psicólogos, utilizamos ao realizar um processo de avaliação psicológica? E como o Conselho Federal de Psicologia entende e regulamenta o que é uma avaliação psicológica, de acordo com a nova resolução, novinha, saiu agora no final de 2022, a resolução 31 de 2022. Se você tem dúvidas, curiosidades, quer aprender um pouco mais sobre a avaliação psicológica, então seja bem-vindo a este programa, onde nós vamos falar sobre conceitos da avaliação psicológica, vamos fazer uma diferenciação entre a avaliação psicológica e testagem psicológica, e vamos falar um pouquinho dos principais objetivos e finalidades de um processo de avaliação psicológica. Deixar no canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho. Já gostou do tema? Deixa aí a sua curtida, inscreva-se. Se ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, acompanhe a nossa programação semanal. E em maio vamos trazer uma grande novidade para vocês sobre processos de avaliação psicológica com foco na clínica. É a nossa formação em avaliação psicológica clínica. Se você tem interesse em aprimorar e se qualificar para processos de avaliação no contexto clínico aí no seu consultório, acesse o link da descrição que estará aqui no nosso vídeo, site de divulgação, e solicite a sua pré-inscrição e obtenha mais informações sobre a nossa formação que está vindo aí para preparar você, profissional de psicologia, para trabalhar com avaliação psicológica no contexto clínico. Após a vinheta, vamos abordar o tema avaliação psicológica. Até daqui a pouquinho. Muito bem, agora nós vamos falar sobre a avaliação psicológica. Já te dando um spoiler, parte do conteúdo que nós estamos abordando aqui, nós vamos trabalhar com muito mais aprofundamento nossa formação em avaliação psicológica clínica. Então, reforçando, se você quer se qualificar, estar preparada para práticas de avaliação psicológica no contexto clínico, conheça a nossa formação. Para falar sobre a avaliação psicológica, nós vamos trazer como referência a atual resolução do Conselho Federal de Psicologia, que disciplina, regulamenta processos de avaliação psicológica e o sistema SATEPS, que você deve conhecer bem, que é o sistema de avaliação de testes psicológicos do Conselho Federal de Psicologia. No programa de hoje, nós vamos nos atentar a diferenciar a avaliação psicológica de testagem, conceito da avaliação psicológica. Vamos também falar dos principais objetivos e finalidades de um processo de avaliação psicológica e como normalmente esses processos de avaliação são realizados, tá? Nós não vamos abordar a resolução como um todo. Nós já temos um programa aqui anterior, onde a gente traz as principais novidades ou mudanças dessa resolução, mas nós vamos abordar em outros programas e a gente trabalha muito mais detalhadamente esta resolução na nossa formação online em avaliação psicológica clínica. Vamos então agora conferir o que é que a resolução do Conselho Federal traz como conceito do entendimento do que é uma avaliação psicológica. Vamos lá. Lembrando que em dezembro de 2022 o Conselho Federal de Psicologia publicou uma nova resolução, que é a atual resolução, que disciplina e regulamenta a avaliação psicológica, o SATEPS. Essa resolução revoga a resolução anterior, que é a 09 de 2018, que era a resolução que até então disciplinava as práticas da avaliação psicológica, o SATEPS, como funciona o processo de avaliação psicológica, como funciona a validação dos testes psicológicos pelo SATEPS, critérios, entre muitos outros. Agora nós vamos abordar mais especificamente o artigo 1º, que traz os conceitos do que é uma avaliação psicológica. Então, nós podemos ver no parágrafo 1º do artigo 1º já uma definição do que é uma avaliação psicológica. E nós vamos aproveitar essa definição, só esse slide aqui, para abordar para você, trazer as diferenciações de testagem e avaliação psicológica, de como é realizado um processo de avaliação psicológica, quais são as principais finalidades e objetivos de uma avaliação psicológica, cuidados éticos que você deve adotar ao fazer uma avaliação psicológica e, por fim,
vamos trazer algumas dicas gerais aí sobre como o processo de avaliação psicológica pode contribuir com as práticas de psicólogos e de psicólogos nos mais variados contextos. Então, vejamos o que a resolução 31 de 2022 entende como avaliação psicológica. Já vou informar que não houve mudanças na conceituação do que é uma avaliação psicológica. A mesma definição já estava presente na 09 de 2018, tá? Então, nós vemos aqui a definição da avaliação psicológica. A avaliação psicológica é um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos composto de métodos, técnicas e instrumentos com o objetivo de prover informações à tomada de decisão no âmbito individual, grupal ou institucional, com base em demandas, condições e finalidades específicas. Vamos, para aprofundar um pouquinho o nosso tema, separar essa definição por tópicos. Primeira orientação, ou primeira definição que eu gosto de reforçar, ou pelo menos podemos dizer a característica de um conceito de avaliação psicológica, é que a avaliação psicológica ela é um processo. Ela tem um planejamento, ela tem um início com objetivos, finalidades específicas, ela tem o desenvolvimento dela, que seria o meio, e aí a aplicação dos instrumentais, dos métodos, das técnicas, testes psicológicos, e ela deve ter um fim. Então, a avaliação psicológica, por exemplo, não se confunde com aquela análise que a gente faz num atendimento, numa intervenção psicológica, levantando apenas indicadores, mas sem um processo estruturado. Aquilo ali é um levantamento de informação, não necessariamente uma avaliação psicológica dos nossos clientes, dos nossos pacientes. E a avaliação psicológica ela não se confunde com o processo terapêutico. Apesar do processo terapêutico, pelo menos deveria ser, na sua maioria, um processo estruturado, a avaliação psicológica ela exige da psicóloga, do psicólogo um planejamento, uma estruturação, e a avaliação psicológica, por ser um processo estruturado, ela tem um período para ser realizada. Esse período vai depender, lógico, da demanda, mas ela tem um período, ela tem que ter início, meio e fim. Então não se confunde com, por exemplo, a própria psicoterapia e não se confunde com aquelas análises, aquelas intervenções ou aquele levantamento de informações esporadicamente que a gente às vezes faz uma intervenção psicológica, tá? Posso estar fazendo um processo psicoterápico e eu percebo que após 4, 5 meses de atendimento, o meu cliente traz numa sessão específica queixas de humor deprimido que ele ainda não tinha trazido. Esse é um levantamento de um indicador psicológico, mas não é um processo de avaliação. Mas qual o objetivo, ou a que se destina a avaliação psicológica? A resolução traz essa resposta. A avaliação psicológica é um processo estruturado, ponto-chave agora, de investigação de fenômenos psicológicos. Esse ponto é muito importante. A avaliação psicológica, pessoal, é uma investigação. De quê? Fenômenos psicológicos. Dentro dos fenômenos entram as características psicológicas da personalidade, entram os componentes cognitivos, entram a avaliação do estado do humor, presenças ou não de determinados transtornos psicológicos, sintomas psicológicos. Entra nesses fenômenos psicológicos os indicadores de interesses profissionais, entra a questão de adaptação, desadaptação familiar, entra os problemas de aprendizagem. Mas o que eu quero que você entenda é que a avaliação psicológica é uma investigação. Então, quando eu preciso realizar um processo de avaliação psicológica, subtende-se que eu quero investigar algo, ou a causa de determinados comportamentos, de determinadas reações psicológicas, ou a avaliação psicológica também, ela pode focar nas consequências de determinadas situações. Um exemplo claro, eu posso querer avaliar as consequências de um estresse pós-traumático devido a um acidente, devido a um luto, um processo envolvendo algum tipo de perda. Não quero investigar as causas daquele estresse pós-traumático.
Eu quero investigar quais são as consequências. Por outro lado, eu posso justamente fazer um processo de avaliação psicológica, onde, mais do que as consequências, eu quero avaliar o que leva as pessoas a desenvolver um estresse, transtorno de estresse pós-traumático. Então, eu vou focar nas causas. Então, já respondendo parcialmente um dos temas que a gente trouxe aqui para o programa, objetivos da avaliação. É que os objetivos da avaliação psicológica vai depender do que o profissional de psicologia precisa, identifica ou necessita avaliar, ou o que aquela demanda, aquele contexto, normalmente vai implicar num processo de investigação. E por isso, para eu saber quais são os objetivos de uma avaliação psicológica, tem um trabalho fundamental da profissional e do profissional de psicologia. Contato inicial com aquela demanda que chega para o seu serviço, seja no consultório, seja na escola, no contexto de empresa, no contexto de perícia, é identificar a demanda, o porquê aquele serviço está chegando para o profissional de psicologia. E aí, só baseado nisso que eu vou entender o que é que eu preciso investigar. Muito bem, respondemos o primeiro ponto do tema do nosso programa. E uma avaliação psicológica investida. Agora, os objetivos. Nós precisamos entender como é feita uma avaliação psicológica. E aí vem a nossa resolução. Dando continuidade aqui ao tema, avaliação psicológica é um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos. Aí vem agora como nós vamos investigar. Essa investigação ela vai ser composta por métodos, por técnicas e por instrumentos. Podemos entender como métodos, de uma forma geral, não se resume apenas isso, o próprio método da abordagem, o próprio referencial teórico de uma abordagem, o próprio método que a ciência da psicologia comumente identifica que naquele processo específico de avaliação é importante. Quer ver um exemplo? Voltando à situação da criança com suspeita de TDAH, um dos métodos adotados são fazer levantamentos de problemas relacionados à desnutrição, visão, problemas com família, identificar o próprio processo de ensino-aprendizagem, faz parte desse método. A investigação, a visita à escola, conversar com professores, conversar com coordenadores, verificar possivelmente a criança dentro do próprio contexto da escola. Então, são métodos que vai depender, inclusive, das abordagens adotadas pelo profissional da psicologia, ou métodos que a ciência da psicologia entende que são mais empregados ou deveriam ser mais empregados naquela demanda, naquela situação. As técnicas envolvem também referenciais teóricos, mas tem técnicas que normalmente profissionais de psicologia usam como técnicas principais. Um exemplo é a principal técnica de intervenção de profissionais de psicologia: entrevistas psicológicas, anamneses, observação e o exame clínico, vivências, observações e vivências de grupo. São técnicas que aí, dependendo da abordagem, vão ter técnicas mais utilizadas e outras. Vão ter técnicas que são específicas de alguma abordagem. E aí a resolução ela não traz dicas ou referências de técnicas, porque nós temos diversas técnicas. Então, a avaliação psicológica ela pode e ela deve utilizar também de técnicas. E por fim, os instrumentos, que é aqui nessa categoria, entre os chamados testes psicológicos. Não apenas os testes psicológicos são considerados como instrumento. Nós temos alguns roteiros, inclusive de entrevistas específicas, que são considerados instrumentos. Nós temos alguns testes que não são testes psicológicos, mas são testes, são instrumentos que também são comumente utilizados, considerados pela resolução até como fontes de informações complementares, são fundamentais para processos de avaliação, como, por exemplo, mini-exame mental. Então, nós temos diversos instrumentos não considerados testes que são interessantes, importantes para o processo de avaliação, e nós temos os testes psicológicos. Entendemos que no processo de avaliação psicológica, eu vou utilizar o meu referencial teórico, os métodos da minha referência ou importantes para aquele processo de avaliação. Eu vou utilizar técnicas que são balizadas pela ciência da psicologia. As mais comuns são entrevistas, são as observações, os exames clínicos, observações individuais e grupais. Vou utilizar instrumentos, que esses instrumentos entre os testes psicológicos, testes não privativos,
jogos lúdicos, que são instrumentos, que horas podem ser chamados também de técnicas, vai depender muito, inclusive, do referencial, mas todo esse arcabouço de instrumentos, métodos e técnicas fazem parte, ou deveriam fazer parte de um processo de avaliação psicológica. E aqui a gente responde a segunda pergunta levantada no começo do vídeo. Avaliação psicológica e testagem psicológicas não se confundem, porque a testagem psicológica são testes científicos, que são testes de personalidade, habilidades cognitivas, testes objetivos e resposta objetiva, testes impressionistas, mas são testes para levantar indicadores psicológicos. Os testes não tomam o processo de avaliação por si só, mas eles são instrumentos, são métodos instrumentais do psicólogo, da psicóloga, levantar informações, medir informações referente ao comportamento. Entendendo o comportamento no sentido mais amplo, cognitivo, emocional, do humor, as características de personalidade, entre outros comportamentos humanos que nós avaliamos no processo de avaliação psicológica. Mas vejam que os testes estão dentro de um processo de avaliação psicológica e não a avaliação psicológica dentro de um processo, a testagem. Então, existe sim diferenciações entre avaliação e testes. Pode, inclusive, haver avaliações psicológicas sem o uso de testes psicológicos. Eu posso fazer uma avaliação, por exemplo, clínica, onde o meu principal processo de investigação vai ser a minha abordagem teórica, as intervenções da minha abordagem teórica e entrevistas e observações clínicas, sem a utilização de testes. Então, acabamos de verificar que a avaliação psicológica é um processo estruturado de investigação e os testes psicológicos são métodos científicos de observação e medição do comportamento humano, dos aspectos cognitivos, dos estados emocionais, que depende do objetivo do teste, e são fontes de informação para uma avaliação psicológica. Ok? Para fechar, nós vamos ver agora que o principal objetivo de uma avaliação psicológica, esse ponto é importantíssimo, o objetivo de prover informações da tomada de decisão, no âmbito individual, grupal ou institucional. Então, caro colega, cara colega, o processo de avaliação psicológica não é só aplicar os instrumentos, pegar os resultados e colocar num laudo. Você vai aplicar os instrumentos, métodos, as técnicas baseadas na demanda do processo, com aquele grupo, né, ou aquele, vamos dizer, amontoado de informações que muitas vezes vêm fragmentados de cada instrumento. O psicólogo e a psicóloga vai pegar essas informações e veja que interessante, a avaliação psicológica não é a decisão. A avaliação psicológica levanta informações para o psicólogo e a psicóloga fazer a análise, a integração daquelas informações, fazer o julgamento baseado na demanda, no que ele identificou nesses métodos, técnicas e instrumentais, para a psicóloga, para o psicólogo tomar a decisão. Então, sempre quem vai tomar a decisão é o psicólogo e a psicóloga. Eu já vi muitos colegas que eles fazem um processo de avaliação muito baseado em testes, eles não entendem, não concordam com o resultado daquele teste, ou pelo menos ficam muito em dúvida se aquele resultado realmente é fidedigno, comum, dependendo de como é aplicado os instrumentos, dependendo do processo, mas mesmo assim diz, mas o teste deu aquilo, eu vou ter que seguir o que o teste deu. Não. O principal balizador da decisão da avaliação psicológica é a psicóloga, é o psicólogo. Eu aplico instrumentos e eu não estou seguro dos resultados, eu preciso explorar mais, eu preciso investigar mais aquele sujeito, aquela sujeita, aquele processo, né, de avaliação psicológica para eu ter mais informações, para tomar uma decisão com mais segurança, mais certeza e balizada na ciência da psicologia. E só reforçando que não é novidade, a resolução anterior já trazia, eu posso fazer uma avaliação psicológica de uma pessoa, de um grupo e até mesmo de uma instituição, através das pessoas que fazem parte daquela instituição. Por fim, um ponto que é importantíssimo relacionado aos cuidados éticos de escolhas de testes. A decisão que eu vou tomar da avaliação psicológica, a escolha dos métodos, técnicas e instrumentais que eu vou fazer no processo de avaliação psicológica, e os fenômenos psicológicos que eu vou investigar vão depender, penúltima linha, das demandas, das
condições e das finalidades específicas de uma avaliação. Então, explica um pouquinho melhor isso. Demandas é justamente por que aquele serviço chegou para você. Né? Da criança que está com problemas na escola por suspeita de déficit de atenção. Essa é uma demanda. Uma demanda de problema escolar, de aprendizagem, relacionado a uma suposta, um suposto déficit, melhor dizendo, de atenção. Lembrando que ao receber essas demandas, a gente pode levantar outras finalidades. E aí vem o psicólogo, os pais trazem uma finalidade, meu filho não consegue aprender, professores trazem uma outra finalidade, essa criança não presta atenção na sala de aula, não fica quieta, mas o psicólogo, a psicóloga pode levantar outras finalidades para aquele processo de avaliação. E aí é importante que nessas demandas a gente identifique finalidades importantes e muitas vezes o demandante não traz. Pode ser um médico, pode ser um chefe do setor de um departamento, pode ser os responsáveis, pode ser a escola. Cabe o psicólogo também levantar possíveis outras finalidades. Ele não pode simplesmente se basear apenas no que é trazido por terceiros, porque quem está trazendo normalmente não é um especialista em psicologia, então não pense em todas as possibilidades que precisam ser investigadas. E outro ponto importante é as condições. Nas condições a gente pode agrupar. Nessas condições vai estar as condições da própria pessoa avaliada. Então, na hora de escolher, preparar uma bateria de testes, eu vou verificar idade, porque dependendo da idade vai ter instrumentos específicos. E escolaridade interfere no processo de investigação de métodos de instrumentos. Eu vou avaliar possíveis limites, possíveis restrições de saúde, possíveis restrições cognitivas, possíveis restrições culturais. Você pode avaliar uma pessoa que não entende muito bem a língua do português, mas você precisa investigar. Como é que você vai avaliar? Você vai ter que adaptar o seu processo. Eu posso estar avaliando pessoas que têm limitações específicas, acuidade visual, não conseguem identificar bem as cores, não escuta bem. Tudo isso faz parte das condições. Ainda dentro dos processos das condições, nós podemos entender também que pode ter uma dificuldade, uma limitação, uma condição específica do tempo que eu vou ter disponível para fazer aquele processo. Pode ser que a pessoa ela só consiga vir 2 vezes nos próximos 10 dias. Meu processo de avaliação vai ficar restrito, limitado a essas condições. Eu posso trabalhar no ambiente público, eu não vou ter testes psicológicos para aplicar, mas eu preciso fazer uma investigação psicológica, uma avaliação psicológica. Eu vou adaptar minha avaliação psicológica a essas condições específicas. Então, é muito importante que você, psicólogo, entenda as demandas, as condições, as finalidades. Só para fechar o nosso tema, ainda sobre demandas, um processo de investigação de déficit de atenção, como é o exemplo que a gente trouxe nesse programa, no contexto clínico, ele é diferenciado de um processo de investigação se você já está dentro do contexto da escola, se você está dentro de um contexto de perícias psicológicas. Então, a própria demanda de onde está sendo realizado, do ponto de vista não físico, mas do ponto de vista de demanda de serviço, e qual é o papel da psicóloga do psicólogo em relação a esse serviço. E, inclusive, as expectativas, que entre as finalidades, né, das pessoas em relação aos resultados dessa avaliação, interferem e podem interferir nas informações que você vai levantar. Se interferir nas informações, pode interferir no seu julgamento, na sua decisão. E é por isso que é muito importante que você, psicólogo e psicólogo, entenda toda essa parte conceitual do que é uma avaliação psicológica. A importância de você identificar as demandas, as condições de um processo de avaliação psicológica, entender o processo também de levantamento de finalidades, entender como é estruturado um processo de avaliação, e que a avaliação psicológica não se confunde apenas com aplicar testes, e não existe um tipo de avaliação psicológica. Existem diferentes tipos de avaliação psicológica. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso programa. Lembrando que em maio de 2023 nós estaremos com a nossa formação online de avaliação psicológica com foco na clínica, e a importância de você, psicólogo e psicóloga clínica, estar preparado para trabalhar com avaliação. E na clínica a gente lida com diversas demandas que o psicólogo e a psicóloga que sabe trabalhar com avaliação psicológica vai só aplicar testes, como vocês viram nesse programa, e tem um diferencial.
ele consegue trazer um serviço com mais qualidade, técnica, ética e fundamentação científica. Ajuda no processo de entendimento das demandas do paciente, do planejamento terapêutico, de identificação, de encaminhamentos para equipes, né, médico e outros profissionais especializadas que possam ser necessários também para a demanda daquele paciente. Ajuda no processo de acompanhamento da própria psicoterapia. A cada 6 meses, a cada um ano, a gente pode fazer um processo de manutenção, de acompanhamento, de avaliação do quadro do nosso paciente e cliente. Um ponto importantíssimo também, ajuda a psicólogo e psicólogo a oferecer serviços diferenciados no consultório. É muito comum psicólogos que não trabalhem com avaliação psicológica, quando recebem demandas de avaliação de aptidão para vasectomia, avaliação de problemas de aprendizagem, avaliação de estresse, entre avaliações de aptidão para concurso público, eles acabam encaminhando para um outro psicólogo, outra psicóloga, porque não trabalha com a avaliação. Perde a oportunidade de ajudar mais pessoas, perde a oportunidade de diversificar os seus serviços, perde uma oportunidade também de ampliar os retornos do seu consultório. Então, se você quer ter mais informações, se você quer solicitar sua pré-matrícula, sua vaga na nossa formação online em avaliação psicológica clínica, acesse o link que nós estamos colocando aqui na descrição desse vídeo e venha fazer parte da nossa formação. O psicólogo Manuel Carvalho, é sempre um prazer, uma satisfação encontrar você aqui toda semana, para a gente poder falar do que a gente ama, né? Da psicologia, de avaliação psicológica, de investigações do comportamento, mas principalmente da nossa contribuição para o bem-estar das pessoas da nossa sociedade. Até o próximo programa, um grande abraço. Tchau, tchau.